Estamos iniciando mais um Conceito Podcast. Eu sou Sônia Augusta Miranda. Hoje comigo ela, Lísia Costa, jornalista, e ela foi correspondente da Canção Nova em Roma durante 8 anos e hoje está aqui com a gente, né, Lísia? Obrigada, tá? Sônia, eu que agradeço pelo privilégio de participar desse momento aqui. Muito obrigada. E o nosso bate-papo hoje será com uma pessoa muito, mas muito especial. Ele foi nosso professor e hoje é psicólogo, Dilemácio de Carvalho. Então, eu vou falar só como psicólogo, não como jornalista, nem como professor, mas é muito bom poder conversar com vocês aqui, né? Eu falei nos bastidores aí que a Lísia precisa ser entrevistada para poder falar sobre a experiência dela como correspondente. A Lísia foi a primeira correspondente da Canção Nova em Roma, né? Então ela aliou a experiência de fé dela, que dá um programa à parte, e o profissionalismo dela como jornalista de TV. Estar com você aqui é muito bom. A gente foi sócio da revista Conceito no início. Você sempre é uma referência de empreender, de começar, né? Então o podcast também é algo pioneiro que a Sônia, ela sempre começa antes de todo mundo. Então isso é muito bacana, muito sucesso. É muito bom poder estar aqui, realmente. Nós que agradecemos. Como nós estávamos super ansiosas para combater esse bate-papo com o Dilemácio, eu queria saber o que é que causa essa ansiedade na gente. Então, olha só, a ansiedade ela é uma resposta nossa no corpo, mas a ansiedade ela não acontece à toa. Eu dou um exemplo que é o seguinte: você está andando, vem uma rua escura, aí você vê um vulto. O que acontece? Sem você saber o que é, seu coração vai disparar, dá aquele frio na barriga, né? Talvez aqui gravando a gente fica um pouco ansioso, e é importante a gente estar ansioso. O que é esse frio na barriga, por exemplo, na ansiedade? Nessa ansiedade, sem a gente falar de um problema. Todo o sangue que eu tenho aqui nessa região, né, do intestino, ele precisa descer. Ele precisa ir para a extremidade, porque diante de um perigo, ou eu vou correr, ou eu vou enfrentar, e eu preciso de sangue. Eu não posso estar com sangue na barriga. Acontece muito, vocês já devem ter ouvido falar o seguinte: uma pessoa ficou tão ansiosa que ela deu uma diarreia. E aí ela vai para o banheiro realmente, porque se ela estiver fazendo ainda a digestão, na hora que ela ficar com ansiedade, na hora que ela ficar com medo, ela vai para o banheiro. Acontece muito da pessoa chegar no consultório e falar o seguinte: já toda vez que eu fico ansiosa, eu vou para o banheiro e tenho diarreia. Aí eu vou e pergunto: mas toda vez? Aí ela vai ver e fala assim: não, foi uma vez. Por quê? Eu estava com a barriga cheia. E aí, primeiro eu estou falando que parte de corpo, né? O coração dispara, porque eu preciso bombear mais sangue para eu poder conseguir correr ou enfrentar o predador, de preferência correr. De preferência correr. Então a gente precisa. O que acontece? Hiperventilação. Eu começo, né? Porque eu não posso ventilar devagar, porque senão meu coração não vai bombear o sangue que eu preciso. O que acontece hoje? Só que isso tinha uma função, a gente não sabia para que era, mas era só para a gente ou enfrentar o predador, se a gente olhasse e visse que ele era da nossa estrutura, ou para a gente poder correr. O que acontece hoje? Nós temos as mesmas sensações diante de medos emocionais. Então a primeira questão é que a ansiedade ela é o medo no corpo. O que eu falo? E a ansiedade ela me mostra o seguinte: eu estou com medo do meu próprio corpo. E é terrível, não é? Quem passa por ansiedade, quem já passou por ansiedade, fica com medo de sentir o medo daquilo que vai acontecer, porque ele acha que vai morrer, né? E primeiro é o medo. E aí a ansiedade, ela é te respondendo, ela é resposta de medo no corpo. Qual que é a grande questão? Nem sempre esse medo é o predador que vai me pegar. Mas acontece no meu corpo e não é mentira. Por isso que a gente vê que muita gente fala assim: isso é coisa da sua cabeça. Não é, porque a ansiedade não acontece só na cabeça, ela acontece no corpo. Então a gente fica com medo. É uma das primeiras coisas que eu trabalho com meus clientes quando vem aí com os diversos sintomas, entre eles sintomas de ansiedade. Então isso que a gente, né, lógico, na hora que eu comecei a gravar aqui, antes é uma coisa, conversando. Na hora que eu vou começar a gravar, meu coração, mas isso é normal. Excelente. Se ficar patológico e eu não conseguir, não vai ser fácil. Aí fica o custo emocional de enfrentar, ele fica muito grande. Então, a ansiedade é a resposta. Primeiro é a resposta de medo, mas eu estou com medo do quê? Né? Márcio, muito interessante isso, porque é um esclarecimento necessário. Porque às vezes a gente naturalmente sente, né? Tipo, vindo pra cá, meu coração já tava batendo aqui, né? Aquela, meu Deus do céu. Uma ansiedade que a gente entendeu agora que é uma ansiedade natural. Mas e quando a gente começa a perceber que essa naturalidade
passou para alguma coisa patológica, não sei se eu posso usar esse termo, ou para alguma coisa que precisa de uma ajuda. Porque vai ser sempre assim, né? Tipo, eu tenho que fazer uma viagem, fico ansiosa, tenho um trabalho para fazer, gera esse tremor, né? Essa situação de inconstância. Mas quando isso precisa quando eu preciso pedir uma ajuda nesses casos? Essa ansiedade aí é uma ansiedade boa, né? Porque olha só, essa ansiedade que a gente tem hoje aí, ela é boa porque fala que eu tenho que chegar no horário, me dá responsabilidade, né? Não, eu vou gravar um programa. Se a gente não tivesse essa ansiedade lá de trás, o predador vinha e pegava a gente, né? Então a gente adquiriu resposta no corpo e ela é uma ansiedade boa. Agora o seguinte, quanto que isso me atrapalha? Aí eu já preciso começar a olhar. Mas qual que é a grande questão? A ansiedade sempre está querendo me dizer alguma coisa. Só o que a gente faz? A gente faz esquiva, a gente foge da ansiedade. Aí, por causa de fugir da ansiedade, principalmente hoje, as pessoas fazem um monte de coisa. Quanto mais eu esquivo da ansiedade, mais ansiedade vem. Lógico que tem exercício de pronto-socorro, né? Se der aqui, eu vou ensinar alguns exercícios de pronto-socorro. Mas eu falo com meus clientes, esse exercício é de pronto-socorro. É na hora que vem, você está ali, não consegue ver nada, eu preciso fazer um exercício que é para acalmar o corpo. Mas se eu não tratar as causas da ansiedade, e principalmente manter um comportamento de esquiva, ela vai vir. Porque a ansiedade, ela está querendo me dizer alguma coisa. E nem sempre é aquele motivo que eu estou achando que é. Chega a ser uma doença? Sim, chega a ser uma doença classificada. Tanto que a gente tem o diagnóstico de ansiedade generalizada, o TAG, né? Você dá, inclusive, você está listado aí no CID, né? É uma doença também, né? E que pode te incapacitar ao ponto dela ser generalizada. O que é ansiedade generalizada? Eu não sei mais de onde que vem. E é horrível, né? As pessoas sentem isso, o dia dela é horrível. O que acontece muito com a ansiedade? Que vem depois da ansiedade? Crise de pânico. E depois disso tudo, quando eu não consigo cuidar do meu corpo, responder isso no meu corpo, porque o corpo, ele é condição para o comportamento ocorrer. Muitas vezes vem depois uma depressão, porque o corpo já tentou de tudo. Inclusive, ele gritou, né? Num episódio de pânico, eu não tratei, e aí como eu não tratei, qual que o que vai acontecer de forma consequente, que ainda é uma tentativa do meu corpo, do meu cérebro de me ajudar? A depressão. É muito doido isso, né? Então, sim, a depressão também é uma forma do meu corpo me ajudar naquilo que eu não estava dando conta. Então, é mais fácil a gente trabalhar a ansiedade, mas a gente fica esquivando a ansiedade. E ela acontece no corpo, porque se ela acontecesse na mente, alguém falava com você assim, tira isso da cabeça que passa. Não passa. Ela vem no DNA da gente? Tem aspectos aí, a genética, ela sempre é um componente, né? A genética, ela é um componente, mas são as relações ambientais, meu contexto de reforçamento durante a minha vida, que faz com que a ansiedade, ela aconteça. O que é mais interessante dentro dessa pergunta? Quem mantém uma ansiedade frequente, por causa, por exemplo, de coisas do passado, por exemplo, tem ainda no presente algo relacionado ao passado que está mantendo essa ansiedade, né? Então a gente precisa trabalhar isso, mas tem um componente genético também. Mas ele não é tudo, ele é uma parte, não é a parte principal. Teria uma visão distorcida da realidade, quando você falou de um medo, um inimigo que não é real. Existe essa distorção daquilo que é de fato, que pode me causar medo? A pessoa foge um pouco daquilo que é o real, do mundo real? Foge até porque no pico de ansiedade, por exemplo, eu vou ter ali um hiperfoco e eu não consigo pensar em outra coisa. Meu medo é tão grande, então, por exemplo, crise de pânico. O medo é tão grande que você pode falar com a pessoa. Há pouco tempo eu acompanhei um profissional aqui, né? Não vou falar a área, eu acompanhei um profissional, ele estava no escritório, sentiu que o coração estava diferente. E aí ele falou, eu vou dar um infarto. Ele teve um colega que tinha dado um infarto há pouco, ele pegou o carro, indo para o hospital, para a Unimed. A Unimed vai ter que te patrocinar, né? Indo para a Unimed, o que ele pensou?
O que ele pensou? Sem ar, dirigindo, ele falou o seguinte: eu vou sair do carro e vou me jogar aqui, porque a dor que eu vou sentir, ela vai ser menor do que a dor que eu estou sentindo no meu peito. Chegou no hospital, desesperado, caiu lá, pegaram. O que ele tinha, segundo o médico? Nada. Né? Aí começa, procura cardiologista, procura isso, para no psiquiatra, começa a tomar a medicação, e aí ele chega no consultório. E aí a gente vai ver, mas não é do nada. Né? Então não é do nada, só que o que ele sentiu. Então eu perco, inclusive, o sentido de realidade por causa da ansiedade. Né? E é muito hormônio funcionando, hormônios estressores funcionando no nosso corpo ao longo do dia. Então uma pessoa que trabalha o dia ansioso, por exemplo, ele sabe que está ansioso, apesar de ele continua. Nós já fizemos isso, né? Tá com o coração disparado, coloca o sorriso e vai. Então eu tenho ali cargas de cortisol no meu corpo naquele momento, e eu vou sentindo, e aí a pessoa está conversando aqui comigo, eu estou com aquele problemão para poder resolver, a casa está caindo, eu estou ali, e aquilo no corpo é horrível, tanto que termina o dia você está muito cansado. Só que esse hormônio cortisol que está te dando esse sinal, ele não foi suficiente para você parar. O que o organismo faz depois? O que o cérebro vai depois? Vai te mandar uma hiperdosagem de adrenalina. Aí você acha que você está morrendo. Né? Que é o pânico. Aí você acha que você está morrendo. É também o corpo te falando que você precisa parar. E aí não é só parar, eu preciso rever a minha vida. Então, hoje a gente precisa aprender, não é conviver com ansiedade, é aprender o que ela tem para poder nos dizer. Mas eu consigo controlar essa ansiedade? Consegue controlar a ansiedade. Sem medicação? Sem medicação. Né? A medicação ela é importante. Quanto psicólogo, a gente não tira a medicação. É o psiquiatra que tira, né? O cardiologista que tira. Mas a gente aprende a organizar a nossa vida desde questões técnicas aí, de respiração, de meditação, ok? Várias questões aí que a gente pode fazer corporal, mas principalmente olhando a nossa agenda de vida. Olhando a nossa agenda de vida. Porque qual é a questão? A questão não é não sentir. A questão não é não sentir. A questão é, a partir do momento que eu sinto o meu corpo respondendo, o que eu faço com ele? Porque a gente precisa sentir. Não tem como a gente não sentir. E aí, Sônia, é muito bom essa pergunta, porque a gente aprende muito sobre a gente. E sentir é muito bom. Sentir é muito bom, porque me faz organizar a minha vida. Aí a gente aprende, não é a conviver com ansiedade, a gente aprende a conviver com sinais da ansiedade na minha vida, e a gente trabalhar e ter uma vida realmente saudável, porque a ansiedade, ela incapacita as pessoas, é muito ruim, o desgaste é muito ruim, e a pessoa ela pode ficar só sob o controle da medicação. Na hora que tira a medicação, se ela não aprendeu os comportamentos, vai voltar. No caso desse transtorno de ansiedade generalizado, você citou da TAG, ela não é, então, de uma hora para outra. Não. Você acompanha esses sinais. Como é que a gente faz para prestar mais atenção? Porque é natural que a gente, às vezes, trabalhe mesmo sentindo essa pressão e acha que está tudo bem, é normal. Mas isso pode, então, chegar uma hora que vai estourar. Como que eu acompanho esse sinal e identifico a hora de dar um basta? Assim? Eu vou dar um exemplo de um cliente meu. Esse exemplo eu posso dar porque ele eu pedi autorização, mas não vou falar o nome. Um jovem, 26 anos de idade, chegou para mim e ficamos aí um ano e pouco. A minha abordagem não é uma abordagem que a gente vai fazer terapia eternamente, né? A gente tem um tempo focal. Hoje, um trabalho com ansiedade na clínica não pode passar aí de 6 meses, 5, 6 meses, porque a pessoa precisa sair e testar isso na vida dela. Mas olha só, um dia eu perguntei para ele sobre que ele me contasse a história dele com a ansiedade, isso lá pelas tantas na terapia. Ele virou para mim e falou comigo o seguinte: olha a história, que ele é um rapaz muito criativo, eu entrei na onda dele também, e ele falou o seguinte, que ele lembrou que a ansiedade acompanhava ele desde adolescente, mas era bem antes. Eu falei, mas como assim? Ele foi me contar uma história que ele criou na hora. Ele falou o seguinte: olha, um dia eu estava na garagem do meu prédio, e eu, eu ia sair, peguei meu carro e esbarrei no outro carro do vizinho e ranhei. Por responsabilidade, eu tive que apertar a campainha do vizinho
para poder conversar com o vizinho lá e falar com ele. E aí ele lembrou, poxa, é o meu vizinho que mora na minha frente, tem 10 anos e eu não sei como é a cara dele. Na hora que ele aperta a campainha, que ele abre, ele falou assim, mas não é possível. Eu estava na balada, eu vi o vizinho me olhando. Eu estava no supermercado, eu via o vizinho me olhando. Aí, logicamente, a gente já começou a entender. Eu estava dirigindo, eu estava na faculdade, eu vi o vizinho para todo lado. Aí ele falou assim, eu não sabia, mas o vizinho era ansiedade. Eu convivia com ele, foi riquíssimo, né? Eu uso isso em sala de aula. E aí, lá pelas tantas, quando ele veio, eu virei para ele e falei o seguinte, eu sou atleticano, né? E era um jogo importante do Galo. Eu virei para ele e falei com ele o seguinte, olha, hoje à noite, foi verdade isso, hoje à noite tem um jogo do Galo. O seu vizinho é atleticano, ele te chamou para entrar, você vai entrar? Ele falou, não é para tanto. O que a gente aprende? Que a ansiedade ela já estava na vida da gente. Lógico que teve um porquê da ansiedade. Agora tem coisas mais patológicas também. Você atendendo uma pessoa, por exemplo, com um outro tipo de histórico, por exemplo, de abuso lá na infância, né? Que cá na vida adulta ela tem alguma coisa, ela acha que não é, na hora que você vai abrir, ela está lá. Né? A desproteção familiar, né? A falta de proteção familiar, a falta de acesso. Então, o ambiente estressou, tudo isso vai acompanhar a pessoa. Aí tem um fato específico na vida dela que ela fala assim, passei a ser, mas não, tem uma história, a ansiedade. Mas a gente também coloca fim nessa história ou aprende como trabalhar essa história na vida da gente sem ela ser maior do que a gente. Porque a gente precisa ouvir as nossas emoções. A ansiedade é uma emoção. Ela é uma emoção, como a alegria, como a tristeza, e ela está querendo me dizer algo, né? Então eu preciso ouvir as minhas emoções, mas eu não preciso responder às emoções da forma em que elas querem, como, por exemplo, a ansiedade, principalmente por conta desses sintomas. Lísia, você viu que todos nós somos ansiosos, né? Todos. Sim. Mas aí eu quero entender o seguinte... Tudo que você falou aí, a gente em algum momento a gente sente, mesmo sabendo que está dentro de uma certa normalidade, pelo menos a gente pensa assim. Uhum. Quando passa a não ser normal essa ansiedade que a gente sente? Então eu quero dar um exemplo que eu acho que é uma pauta muito importante. Né? O adolescente, hoje está uma pandemia dos adolescentes se cortarem. Né? Muito mesmo. Eu atendo hoje um número considerável de adolescentes com marcas que estão se cortando. O que tem anterior a isso? Um quadro, por diversos motivos, de ansiedade. E o que está acontecendo nesse momento que esse menino vai lá e se corta, essa menina vai e se corta? A lógica é certíssima. Cortar é muito certo. Porque alivia. Então eu corto. Aí... meu cérebro, ele aprendeu o seguinte, na hora do momento de angústia, que eu não estou dando conta, eu não tenho maturidade, eu cortei. Naquele momento ali, a dor física passa a ser maior do que a dor existencial. Aquela dor da angústia. Aí eu mando um comando para o meu córtex frontal, né? E aí aquela dor ali, aquela dor existencial, ela passa. Aí ao passar, eu cortei. Na hora que eu estiver angustiado de novo, o que vai acontecer? Eu vou cortar de novo. A probabilidade de eu cortar de novo é muito grande. A gente não percebe o que a gente está deixando de fazer quando está ansioso. E o que a gente faz enquanto a gente está ansioso. Essa é uma boa dica. Vou dar um outro exemplo, que é a questão de comer, da compulsão alimentar. Que às vezes não é nem uma compulsão alimentar, mas você pega e fala assim, olha, no momento de ansiedade, o que eu fiz? Uma barra de chocolate. Né? A função foi excelente. Eu brinco muito que nós somos inteligentes, mas o nosso cérebro não é. Ele quer estímulo. Então, na hora que eu estou lá na angústia e que eu como um doce, que eu como um chocolate, a resposta no meu cérebro ela é imediata. A probabilidade de eu comer de novo na hora da angústia, então eu preciso me entender, saber o que está acontecendo comigo. Porque, olha só, senão eu vou fazer esquiva.
Hoje, né, principalmente a abordagem científica, é aprender como lidar com as respostas da ansiedade na hora que ela está acontecendo. E não é seguir apesar da ansiedade, porque o custo emocional é muito grande. É seguir trabalhando a ansiedade. É seguir trabalhando a ansiedade. O que a gente vai vendo, Sônia? O nível, ele vai diminuindo de ansiedade mesmo. A gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo. Eu falo muito sobre o contato com o momento presente. Isso é fundamental, uma dica aqui para a sua audiência. Contato com o momento presente. Se eu perguntar hoje para as pessoas, né, agora nós estamos aqui, mas se a gente perguntar o seguinte, hoje você nesse momento está mais orientado para o passado ou mais orientado para o futuro? Isso vai mostrar o seu nível de ansiedade. Se eu estou muito orientado para o passado, eu posso estar com ansiedade e estar deprimido. Se eu estiver muito orientado para o futuro, sabe, aquela expectativa de que eu não vou conseguir viver o momento presente. Hoje está na moda, né, a palavrinha mindfulness, né, que é atenção plena, que tem técnicas, mas é o seguinte, a questão é como eu consigo viver o presente hoje e me organizar no presente a partir daquilo que é valor para mim. Aí a gente entra numa outra questão que é a parte da terapia, né? Então, não é que eu não vou me preocupar com as coisas, mas aquilo que eu estou preocupando não representa a minha vida como um todo naquele momento presente. Então é por isso que a gente vai ficando mais tranquilo, quando a gente também vai aprendendo a viver os valores da gente. E a gente tem muita dificuldade hoje de se conectar com a gente mesmo, porque é o tempo inteiro, né? O celular, são muitas informações, né? O tempo inteiro, e isso tudo deixa a gente em estado de alerta. Muitos diagnósticos de TDAH que a gente recebe não são TDAH. Né? A resposta do comportamento é de TDAH, mas não são TDAH. Você coloca lá, muda toda a contingência de comportamento da criança, do adolescente ou do adulto, e aí, cadê o TDAH? Ele vai fazer o que ele não fazia antes, né? Vai diminuir a medicação, sempre com o neurologista e com o psiquiatra, mas por quê? A medicação, ela não te ensina comportamento. Então, se você não aprender o comportamento, você vai ficar. E hoje tudo nos leva a ficar. Então, assim, se a gente puder trabalhar pausas organizadas durante o dia, 1 minuto, 2 minutos, 3, 4 vezes por dia, contato com o momento presente. Aí a gente fala, mas eu não sei meditar. Não é meditar, é eu pensar naquilo que é valor para mim. O valor faz com que a gente se senta. Sabe? Quando assim, tá um caos. Aí a Sônia vai pensando em algo que é importante para ela, que é um valor. Pode estar o caos do jeito que for, isso te fortalece. Tá? Isso te fortalece e a gente vai acalmando. Nós aprendemos isso. Nós vamos aprendendo isso também com as nossas emoções. E é muito bom. Será, Liz, que existe um formato, quando a gente está ansioso, pensando em 1001 problemas para ser resolvido, a gente consegue ter esse tempo? Treino. Como é que é esse treino? Treino de valor. Então, por exemplo, assim, o que é valor? Valor, na psicologia comportamental, enquanto eu estou vivendo o que eu estou vivendo, eu me aproximo do dilemaço que eu quero ser. Enquanto eu estou vivendo o que eu estou vivendo, eu me aproximo da Sônia, que eu quero ser. Enquanto eu estou vivendo o que eu estou vivendo, eu me aproximo da Lísia, que eu quero ser. Então, vamos pensar. No dia de fechamento de revista, né? Vamos pensar isso. Ou nas minhas demandas ali. Ou um problema que ocorreu com o filho, com o amigo, com o marido, com o namorado. A gente vai ficar mais ansioso. Dinheiro. Mas aí é o seguinte, qual que é o treino? É eu pensar todos os dias mesmo. Todos os dias mesmo. No que é um valor para mim. Então, é um valor, eu preciso fechar a revista, eu preciso dar conta, inclusive, de enterrar alguém. Mas por que continua a minha vida e aí eu vou administrando? Porque um valor não concorre com o outro valor. E isso é o que a gente mais precisa aprender em relação... Quando as pessoas chegam, principalmente com ansiedade generalizada, a TAG, ela está completamente sem clareza de valor. Ela é tudo, ela pensa em tudo, ela faz em tudo. E aí eu vou dar um último exemplo nessa parte aqui. De cliente também. Recebo um cliente na seguinte situação, um rapaz de 28 anos de idade, tomando 6 medicamentos depois de um surto. Por que ele surtou? Aí vai para o cardiologista, não encontra nada, vai para o psiquiatra, ele tem que ir mesmo. Ele cuida da mãe, que é acamada,
Eles têm uma boa condição financeira, são 4 cuidadores, os irmãos estão nos Estados Unidos, os pais são separados há muitos anos, a mãe ficou na responsabilidade dele, e aí, na pandemia, ela teve um problema e ficou acamada. Ele é noivo, e noivo com um relacionamento para casamento. Ele formou em Direito, e o projeto da vida dele é estudar para concurso e ser promotor de justiça, e o banco que ele trabalha quer mandar ele para São Paulo. Aí ele chega lá com essas 4 demandas. A mãe, a noiva, estudar para o concurso e o banco. Aí eu fui e brinquei com ele, né? Falei com ele assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir 25% para sua mãe, 25% para a namorada, 25% para estudar para o concurso e 25% para o banco. Aí ele falou assim, cara, é tudo que eu estou querendo, como que faz? Eu falei assim, olha, um valor, aí vamos falar sobre o ecossistema de valor, né? Eu gosto muito de pensar sobre o ecossistema de valor. Quando a gente pensa na natureza, o ecossistema, né? A gente vê como que Deus é perfeito, aquilo que eu vejo, né? O que é mais importante? A árvore ou o micronutriente que está lá na terra que eu nem imagino como leigo, né? A Sônia também, além de jornalista, é agrônoma. Então, ela fala isso, ela sabe o que precisa ter na terra para uma planta crescer, mas a gente não vê, e um não concorre com o outro. Então, o que é mais importante? Cuidar, e aí pega na gente, né? Cuidar da mãe ou cuidar da namorada do noivado? Cuidar do namorado do noivado ou estudar para o concurso ou atender o banco, que é algo importante também. Um valor não concorre com o outro. E isso nos dá uma calma emocional. E a gente precisa saber o quanto que a gente está alimentando ou vem alimentando ao longo da nossa vida valor. Quer ver um outro valor que é muito importante? É o valor da transcendência, o valor da fé. A pessoa vira para você e fala assim, eu sou uma pessoa religiosa. Aí eu vou perguntar para ela assim, mas tá, que dia que você vai à missa? Que dia que você vai ao culto? Você ora, você lê a Bíblia, você está lá no seu momento de fé, no seu momento de comunhão. O valor, ele se organiza na nossa vida. E a nossa vida, ela é agora. A gente não vai conseguir viver tudo de uma vez. Mas quando a gente tem clareza de valor, emocionalmente a gente acalma. Porque é o seguinte, a gente aprende a fazer, não é o que é possível, fazer o que eu preciso fazer para viver meus valores. Então, o que eu percebo? As pessoas chegam desconectadas de valor. Aí não tem como, meus irmãos, porque atender a agenda da vida não é brincadeira. Se eu não tiver valor, eu sou tomado ansiosamente pela agenda. Ter dinheiro é um valor? É, e muito. Mas ele é o único? Não. Né? Então, assim, como que eu estou com os outros? Aí, quando eu pergunto isso, falo sobre o ecossistema de valor, na hora eu vejo a respiração das pessoas, muitas choram, né? Calmando, porque aí a gente vai trabalhar valor. Aí você descobre, por exemplo, que a minha relação com a minha mãe, minha relação com meu pai, minha relação com o marido é um valor, mas eu não aprendi. E isso também, aí, opa, vamos trabalhar. De onde que a gente começa? Aí, normalmente, aquilo que a pessoa está trazendo, demora a gente tocar no assunto. Porque para ela organizar aquilo, ela sabe que ela não vai conseguir resolver aquilo sem tratar valor. Então, a ansiedade não é só o medicamento, não é só a respiração. Aprender a respirar, técnicas para a gente poder sentir na hora da crise é fundamental, né? Os 5 sentidos. É importante, mas mais importante que isso é as nossas questões emocionais. E valor faz com que as nossas emoções sejam adequadas. A pior coisa que tem é o desgaste, o custo emocional de você gastar uma emoção com algo que não é adequado. O custo é muito grande. O custo emocional é muito grande, você se arrepende, você fica com culpa moral, e aí vem a ansiedade. Shirley Máxima, interessante eu ouvir isso, porque a gente vai recordando de muita coisa. Eu me recordei de uma experiência que eu vivi na época da pandemia, que foram os 3 primeiros meses, na verdade os 3 primeiros meses foram de fato completamente fechados, né, na casa onde eu morava, na vida missionária que eu vivia. E eu comecei a perceber que existiam momentos de fuga daquela realidade, porque eu não queria enfrentar o fato que a minha família morava no Brasil, a minha passagem tinha sido cancelada, eu estava prestes a vir de férias. Eu virei em março, o fechamento foi em fevereiro lá. Então eu não queria encarar essa realidade de que o mundo estava vivendo uma coisa que era caótica. Então eu me via muito no Instagram. Nada contra, aliás eu trabalho até com isso, viu, gente? Mas eu me via num mundo que não era o meu e que não era nem real, assim, não era aquilo ali que representava a realidade.
E eu comecei a passar horas, ao invés de entrar em uma outra, nessa dinâmica de pisar na terra, de contemplar o real, mesmo que esse real não representasse aquilo que era o ideal da minha vida no momento. Então, você falando, eu fui recordando desse momento da minha história, que eu tive que parar e falar, ok, qual que é a realidade? Existe uma pandemia, minha passagem foi cancelada, minha família mora no Brasil e eu moro fora. Mas o que eu posso fazer para mudar? Viver bem o hoje, para me conservar em vida, para reencontrá-los quando tudo isso abrir e acabar, né? Então, eu acho que foi uma dinâmica, essa dinâmica de pisar essa terra, que eu acho que até para a juventude hoje, né? Eu não sou tão jovem, nós aqui já somos de 80 para baixo. Então, para entender que muitas vezes aquilo que essa hiperconectividade gera em nós pode trazer uma ansiedade, porque está me tirando daquilo que é o real, aquilo que é o presente, onde que eu devo habitar. Isso que você falou, para mim faz muito sentido, que eu preciso estar aqui hoje, encarar, bom ou ruim, é enterrar alguém ou é celebrar a vida, o aniversário de alguém, mas é o real. Depois, é claro, né, o Instagram e tudo mais é também um momento de lazer ou, enfim, de conhecer alguma coisa diferente. Mas desde que ele não me roube daquilo que é o real e o presente. Não sei se isso faz sentido. Mas assim. isso que você estava fazendo ali é um estímulo, né, muito perigoso, né? Durante a ansiedade, a gente tem dificuldade de focar. E aí, o que a gente faz? Vai para o Instagram, muda de tela, vai no seu... Só que isso vai só aumentando a ansiedade. Porque é estímulo no cérebro. É mais estímulo no cérebro. Tudo que eu preciso é diminuir o estímulo no cérebro naquele momento. Né? Aí, então a pessoa começa a assistir um filme ou um vídeo no YouTube, ela não consegue. Ela vai para 3, 4, 5, 6. Aí ela vai... E cada vez ela vai querer mais. Ver mais, porque na hora que ela troca ali, alivia sem ela perceber. Mas é estímulo. Só que o estímulo faz com que aquele momento... Porque é o seguinte, a crise de ansiedade... pico mesmo na crise de ansiedade, demora uns 30 minutos. Só que o custo é muito grande. Quando se repete ao longo do dia também é terrível, porque é cortisol ali, e uma crise, um episódio de pânico vai demorar uns 40 minutos, mas vai passar. Então, tudo que a gente precisa aprender também é isso, né? Então, quanto mais estímulos, mais vai durar o tempo aí dessas sensações ruins no corpo. O desconforto é muito grande. O hábito da leitura, por exemplo, pode trazer um benefício? Tem algumas coisas que talvez te tire dessa mudança rápida de tela? Sim. Então, a gente fala hoje sobre desintoxicar, né? Da tela mesmo, e assim, não é mais, né? Não tem como hoje a gente não estar conectado, né? Inclusive, essa palavra conectado, nós que usamos isso. Porque nós somos da época da internet de escada. Então, você está conectado ou não está? Não, hoje o padrão de vida, principalmente dos jovens, das crianças, estar ligado o tempo inteiro. Né? É o tempo inteiro. A gente ainda tem, não tem como. É desleal, né? Você pegar um jovem que está o dia inteiro com o celular na mão e fazer ele ficar 4 horas na sala de aula. A sala de aula tem que ser muito atrativa para que ele dê conta aí o diagnóstico de TDAH vem, porque como que eu vou ficar aqui? Mas então, olha só, tem coisas que a gente precisa, nós estamos aprendendo a alimentar melhor. A gente fala muito, né? Então a gente precisa aprender a usar a nossa mente. A primeira questão é na parte da manhã e quando você vai dormir. De fato, né, os estudos já mostram isso. Eu preciso me desconectar das telas 1h e meia antes de dormir. E na parte da manhã, o que eu preciso fazer antes de fazer qualquer coisa? Eu preciso meditar 5 minutos. Pode ser a oração, pode ser... Ok, mas eu preciso... Isso aqui é a última coisa da parte da manhã. Menos estímulos. E ao longo do dia fazer também. A leitura é muito bom, porque a leitura ela é diferente. E é diferente da leitura, né? Da leitura na tela. Porque a leitura na tela, ela está com sensibilidade à luz. Então eu estou lendo ali e trabalhando outras horas. A leitura no papel ou na tela fosca, na tela 100% fosca, ela vai trabalhar uma área do meu cérebro de mais tranquilidade. Então, tanto que a gente não consegue, quem não está acostumado a ler, tem muita dificuldade de ler, porque o cérebro não aprendeu. Não é que eu não aprendi, que eu não gosto de ler. Aí eu preciso fazer isso devagar, né? Eu começo a fazer progressivamente. Hoje eu leio 5 minutos, amanhã eu leio 5 minutos, eu vou aumentando e vou colocando. A leitura é muito bom mesmo. Qual a idade que a ansiedade aflora mais?
Você tem hoje, a ansiedade infantil ela é muito grande. A ansiedade infantil ela é muito grande e ela é reflexo do ambiente ali que essa criança está. Então hoje você não tem mais um momento específico. Na adolescência, a adolescência aí dos 12 aos 18 anos é muito grande também na vida profissional. Você tem outros aspectos, mas hoje você não tem mais, para você falar assim, uma idade específica. Eu não trabalho mais com criança, mas trabalho com adolescentes de 12 anos a pessoas de 81 anos. Todos têm ansiedade. Atendo pessoas no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. A primeira coisa que eu trabalho com eles, independentemente da queixa, que eles chegam lá, é aprender a trabalhar a ansiedade, porque senão a gente não trabalha os processos emocionais. Então está o dia inteiro. Então a ansiedade hoje é uma questão realmente muito séria. E a gente ainda pensa que é só coisa da cabeça, né? Que é frescura, mas a pessoa sente dor mesmo. A pessoa sente dor. Essa dor que ela sente não é da cabeça, ela está acontecendo ali no corpo. E não é só uma sintomatização, né? Não é só uma ideia de que o meu corpo está assim, está acontecendo. Não tem uma idade hoje mais. Quanto mais cedo você procurar uma ajuda, é melhor? Sim. Procurar ajuda, tem momento que tem que tomar o remédio mesmo, né? Mas enquanto eu vou tomando o remédio, eu preciso aprender novos comportamentos. Porque se eu tiro o remédio e não mudou nada no ambiente, aprender a transformar a minha ansiedade em informação a meu favor. Às vezes, quando é adolescente, eu atendo sempre o adolescente junto com os pais no primeiro encontro, e depois, a cada 2 encontros, eu estou com os pais de novo, mas mantenho. Você tem que trabalhar a família inteira. Tem momentos que eu chamo todo mundo, porque por causa de uma pessoa. Porque senão não resolve. Vai funcionar enquanto eu estou com um adolescente ali na clínica. Mas às vezes é adulto também, falando, vamos mobilizar a família. Vamos mobilizar a família. E a gente vai aprendendo hábitos, que muita gente fala assim, mas isso é um luxo. Não, é qualidade de vida. É qualidade de vida. Então a gente aprende, realmente a gente precisa realmente aprender e conhecer o que o nosso corpo tá nos dizendo e organizar a nossa história. A principal organização da nossa história emocional hoje é clareza de valor. Não importa o que me aconteceu. Lógico que importa, né? Não importa o peso do abuso, o peso do maltrato, o peso da dificuldade financeira, da fome, de tudo, ele é atualizado na clareza de valor. E o que a gente descobre? E aí eu não estou falando só de valor de transcendência, de valor de fé, valor mesmo. As pessoas, às vezes, em excelentes condições financeiras, não têm clareza de valor. Aí são, né, tomadas pela medicação, porque a medicação, ela vai me anestesiar. E qual que é o meu compromisso? O meu compromisso é trabalhar valor. E para trabalhar valor eu preciso mexer na minha vida toda. Quando a família entende isso, ela vê como que eu estou criando essa criança. Quais os valores estão aqui que nós vamos ter que investir. Né? Porque normalmente nós não aprendemos esses valores. Muitas pessoas não aprenderam em casa, muitas pessoas não aprenderam com a história parental, não aprenderam na escola, não aprenderam na igreja. E aí a gente, enquanto psicólogo, tem que trabalhar isso tudo e não dá para trabalhar só com a pessoa individualmente. Quando você diz qualidade de vida, está incluso nisso aí exercício físico? Sim, bacana. Para mim é uma condição hoje o exercício físico. É difícil eu ter um cliente que eu não trabalhe com ele para que ele comece a atividade física. Eu atendo uma senhora de 81 anos de idade. E que uma das primeiras coisas que nós fizemos foi, junto com a família, colocar a atividade física. Um mês depois, ela é muito espirituosa, mas estava com uma questão. Ela falou assim, eu sabia que eu não precisava de psicólogo, que eu precisava mesmo da atividade física. Porque não é só a atividade física, é o contato com o outro, né? É a troca ali. Você é esportista, você sabe disso, é a troca ali, é tudo isso. E o que faz com os nossos hormônios. Então hoje, cientificamente, você precisa trabalhar, tudo, né? Alimentação. Vou te responder nisso abrindo uma outra área. A pessoa está com depressão. Aí até pouco tempo atrás, os psicólogos não verificavam vitaminas.
A gente não prescreve o exame, mas a gente pede que a pessoa vá ao médico e olhe, no caso da depressão, vitamina B6. É difícil, a vitamina B6 não está lá embaixo numa depressão, e às vezes ela mudou de uma hora para outra. O que você tem que fazer? Com o médico, vamos modular essa vitamina B6, porque senão você vai ficar anos na terapia e só vai funcionar enquanto você está ali. Então, é a atividade física, é a vitamina. Então, tudo isso é uma condição para o nosso corpo funcionar. E é informação psicológica, né? Então, vitamina, atividade física, tudo isso compõe o nosso emocional, que o medicamento não vai fazer. Ele vai te anestesiar, ele vai te dar força, e às vezes você tem que tomar. Muitas vezes, Sônia, eu recebo pessoas lá que estão tomando 8 medicamentos do psiquiatra. E eu vou trabalhando junto com o psiquiatra, até que chega o momento que a gente vai fazer o desmame. Ele faz o desmame, mas ele faz o desmame a partir de novos comportamentos da pessoa. E entre elas, a atividade física. Você colocou a atividade física, a mudança ela é muito rápida. Você já falou do tempo que a gente tem que dar para a gente mesmo, né? Para a gente rever os conceitos da gente. Você falou agora sobre a questão do exercício físico. Existe mais alguma dica que possa ser compartilhada? Respiração também é outro. Respiração também. Vou trabalhar 2 aspectos aqui. Primeiro é aceitar. Vou pensar de coisas mais complexas, né? Aceitar. Aceitar não é conformar. Aceitar é eu ter uma clareza da minha história. Aí dói na gente, porque a gente fala assim, é assim mesmo. Mas aí qual que é o meu compromisso a partir de aceitar? É compromisso com valores. Eu preciso seguir. Eu preciso seguir diante de tudo, né? Se eu não tiver compromisso com valor, eu não sigo. Acompanhando uma mãe de um adolescente, Vale do Aço, menino de 16 anos de idade, foi assassinado por outro adolescente. Ele estava andando no parque, lá, Parque Ipanema, né? Em Ipatinga, as câmeras mostraram isso. O assaltante chega, que era um jovem de 16 anos de idade, pede o tênis dele. Ele entrega o tênis. Aí o menino que foi morto coloca a mão assim, ele acha que é um celular, pede, não era um celular. Era uma barra de proteína. O assaltante, o rapaz pega e come e atira no menino. A mãe tem outra filha. Na cadeia, a mãe pergunta para esse rapaz, né? Por que você fez isso? Ele te deu o tênis. Aí ele vai e fala o seguinte, por que ele pode ter e eu não posso ter? É valor também, não vou discutir isso aqui. Qual que é o direito dessa mãe, Sônia? Você é mãe. Qual que é o direito dessa mãe? Ficar na cama e não sair da cama nunca mais. E aí não é nem vontade, né? Assim, qual que é a vontade dessa mãe, né? A vontade é uma coisa boa, né? Assim, qual que é o direito dessa mãe? Aí essa mãe, ela sabe por que ela segue? Não é que ela segue apesar da dor, ela segue com a dor. Porque ela tem valores. Ela trabalha valores. E a gente vai trabalhando. Eu estou dando um exemplo extremo para a gente falar de algo que parece que a ansiedade está aí. Mas ela tem a ver também com valores. Então, mais do que nunca hoje, é a gente ouvir um trabalho como esse e pensar o seguinte aqui do seu, fazer o que a gente faz e pensar em valor. Porque quando a gente pensa em valor, a gente coloca a agenda da vida da gente. A passada, a futura, mas principalmente a presente, né? Porque o valor se organiza no presente, aí a vida da gente fica mais dinâmica. Mas eu preciso respirar, vamos usar aí os 5 sentidos, né? Então, numa crise de ansiedade, que você está lá, que essas palavras não fizeram nenhum efeito, mas meu coração está disparando. O que eu preciso fazer? A primeira coisa, usar os 5 sentidos. Né? Então, vamos lembrar isso, a gente lembra das aulas, né, dos 5 sentidos, né? O primeiro vamos pensar aqui, o primeiro é o olfato, né? O cheiro. Eu estou na crise, é legal a gente fazer isso com uma pessoa que está ansiosa, né? A gente aprende isso também. Então, eu estou aqui, olha só, tem um ar-condicionado, então ele já misturou o nosso perfume. Mas se eu respirar sentindo o cheiro do ar-condicionado, ou o cheiro que está aqui, eu vou mexer no meu córtex frontal aqui. Então, a minha ansiedade ali, que está tomando tudo aqui, ela tem um concorrente.
Outra coisa que a gente pode fazer é visão, né? Então eu falei, né? Olfato, visão, né? Ensino muito meus clientes, eu falei assim, olha aqui na ponta do seu dedo. Aí ele vai olhando aqui. Aí ele vai olhando, vai olhando, vai olhando, vai olhando. Ou então eu paro num ponto aqui, né? Eu vim aqui e parei num ponto. Então, ao fazer isso, me concentro. Isso tudo é treino. A gente treina, a pessoa treina em casa. Às vezes eu gravo vídeo, mando para meus clientes. Tem vídeo no YouTube. Então, olha só. Olfato, visão, audição, né? A gente está ouvindo o ar-condicionado. Nós estamos num estúdio fechado, não vamos conseguir ouvir lá fora. Mas eu posso tentar ouvir o barulho do meu coração. Eu posso bater o pé para poder ouvir alguma coisa, ok? Então, usei 3 aí. Aí eu tenho o paladar, né? O paladar. O que acontece? Ajuda muito colocar uma pedrinha de gelo na boca, no crise da ansiedade. Sabe a bala House? Uhum. Pede propaganda. Mas tem aquela outra que eu esqueci o nome. Uma que tem uma bala pequena que vem... Ela é toda prateada. Que ela é tipo a bala House. Né? Antiga, essa bala aí. Mas a bala House daquela... Né? Aquela preta. A esquiz. A esquiz, isso. O Ramalho lembrou aí da esquiz. Então, olha só, colocar na língua pedra de gelo. Por quê? Eu estou usando o paladar e toda essa... Eu vou mexer no cérebro. E o tato, né? Então, eu pegar alguma coisa, sentir alguma coisa, tudo isso vai fazer com que os comandos do meu corpo, do medo, que estão aqui no mesmo lugar, diminuam e esses outros comandos dos 5, então numa crise de pânico, numa crise de ansiedade, quando a pessoa, e é muito bacana, mas sempre eu falo com meus clientes que isso é pronto-socorro, sabe? Porque senão, o que acontece, Sônia? A pessoa aprende a usar isso como ela usa o comprimido. Então ela vai usando isso, não resolve a agenda de valores dela, mas funciona muito, porque a crise de ansiedade ela vai durar uns 30 minutos. Então, se eu vi que eu vou começar a fazer isso, eu já começo a respirar, né? A respiração diafragmal, segurando, soltando aos poucos, sentindo o diafragma. Então, tudo isso porque eu mexi com musculatura, eu mexo na produção do cortisol, que vai aí me tensionando, né? Então, ao fazer isso, eu tenho alívio, e é corporal. Aí, mas assim, aliviou naquele momento e agora vamos resolver os problemas, aí eu consigo pensar mais, porque senão eu entro em hiperfoco e não consigo pensar em nada. Né? Não consigo pensar em nada. Algum sintoma da crise de ansiedade pode levar a óbito? Se pode levar a óbito, olha só, a produção em excesso de cortisol, né, vai fazer com que os hormônios estressores ao longo da minha vida subam muito. Né? Então, isso é muito sério. Mas uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, não vai fazer com que a pessoa morra. Mas o custo emocional e o custo físico é muito grande e por causa disso entram vários processos de adoecimento físico. Né? Você vê que as pessoas chegam travadas, sentem muita dor. Por quê? Porque o meu músculo ele precisa ficar rígido para eu poder fugir e enfrentar. Então ela começa a sentir dor, ela começa a se medicar. Então tem todo um contexto. Julie, mas tem, por exemplo, quando eu tenho que falar em público, ou quando eu tenho que conversar com meu chefe, fazer alguma coisa que exige. Não chega a ser uma crise, okay, acredito, de pânico, uma crise de ansiedade, mas existe alguma técnica ali para poder dar uma aliviada e conseguir, às vezes, ter um resultado melhor na voz, na fala, ou naquela apresentação com o chefe, aquela coisa que às vezes faz a gente estremecer? Bacana. Primeiro é treino. Né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa tímida. O que é a timidez na história da pessoa? É uma baixa exposição, né, de situações sociais ao longo da vida. Fez parte da minha infância. Então, durante a minha adolescência, sobretudo, me expor nas condições que eram necessárias me tinha um custo emocional muito grande.
Muito grande. Então, a baixa exposição, ela me gera timidez. Mas aí eu não posso deixar, porque a timidez, né? Eu fui repórter de televisão. Como você tem um repórter de televisão tímido? Eu era tímido. Eu sou esse repórter. Mas a gente faz com treino mesmo. Então, eu vou, inclusive, fazer esses exercícios que eu falei aqui antes de uma apresentação, de conversar com o chefe, é muito importante, mesmo. Né? Muito importante mesmo, sentir ali o seu corpo realmente, porque vai te dar uma tensão, mas eu saber o seguinte, vai me dar uma tensão, mas essa tensão não pode me dominar. Eu trabalhei um rapaz que tinha dificuldade, né, na apresentação de relatórios na empresa que ele trabalhava. E aí, qual era a consequência disso? Ele preparava os relatórios, muito bem preparados, só que na hora de apresentar ele passava por outra pessoa. Essa outra pessoa começou a receber os louros dele lá. Aí ele me procurou a respeito disso. E é preparar para isso, porque eu vou ter... E o que acontece se a gente não enfrentar situações como essas que você falou aí? O custo emocional, ele é muito maior do que o custo do enfrentamento. Porque o custo emocional, por exemplo, do medo de falar em público, do medo de pedir um aumento, de conversar, vai te dar depois o quê? O custo moral. E o custo moral, ele te leva à angústia. Ele te leva à angústia, então eu preciso treinar. O caminho é treinar. Lógico que hoje a gente tem técnicas para poder fazer sobre isso. Eu trabalho isso também, um trabalho que eu faço sobre oratória. A oratória não é só o palco, né? É aqui no dia a dia também. É olhar a sua respiração na hora que você está falando, olhar a minha, modular tudo isso. Mas é treino, né? E principalmente entender que aquilo que está disparando ali, eu vou controlar na minha mente para eu poder ter foco naquilo que eu preciso dar conta ali do meu conteúdo, né? E existem pessoas que desestabilizam a gente, talvez por uma memória, uma referência que a gente faz com alguém do passado. Vou citar um exemplo. Sim, eu tinha dificuldade de falar em italiano com algumas pessoas por perto. Por exemplo, se eu estivesse em um local que não tivesse ninguém que eu conhecesse daquele grupo, a minha desenvoltura era outra. Eu bloqueava quando tinha uma certa pessoa ou um certo grupo. Uhum. Pode ser que existisse alguma referência? Por que tem esse medo? Algumas pessoas geram medo na gente de uma forma diferente. Isso tem uma explicação também? O medo de exposição, ele é medo de ser aceito, né? Medo da censura. Isso já a gente faz uma censura prévia. Fez censura prévia, o medo entra. Né? Então, assim, eu acho que a pessoa é isso, acho que ela está pensando isso de mim, eu não falo tão bem assim, e aí eu não me exponho. Só que aí o custo emocional e o custo moral vem depois. Por que eu não enfrentei? Né? Então, é medo da exposição. E censura prévia aumenta o medo. Aí você já perdeu para você mesmo. Sabe quando você faz uma censura prévia? Você já perdeu para você mesmo e aí você deixa de fazer. Aí depois você vai e faz em outras situações. Você fala, mas eu consigo fazer em outras situações. Por que eu não consigo? Porque aqui não tem a censura. Né? Ou não tem essa pessoa que eu achei que... Né, está numa situação melhor ou que vai me avaliar. O medo de ser avaliado é um medo que dificulta muito a nossa comunicação. Fantástico. Os planos de saúde, eles oferecem um tratamento? Sônia, essa é uma questão importante, né? Então, o que acontece? Os planos de saúde têm, mas com muita limitação mesmo, o trabalho do psicólogo hoje. Você tem mais a parte medicamental, né? Então, os planos de saúde têm um número muito específico de atendimentos psicológicos, estão sobrecarregados. Eu brinco, por exemplo, em alguns planos de saúde, e um específico em Governador Valadares, que são eles que não têm convênio comigo. Né? Não sou eu que não tenho. Então, mas a gente precisa, por meio dos médicos, apertar os planos de saúde para que eles trabalhem isso mais. E a estrutura está sobrecarregada para atendimento psicológico nos planos de saúde. Às vezes com limitação muito grande de número de sessões e às vezes com a fila de espera que a pessoa não pode esperar. E a demanda tem aumentado. A demanda muito grande. A demanda ela é muito grande.
Lísia, você tem mais perguntas, mais dúvidas? Tem uma que é um pouco pessoal. Se já tiver encerrado. Vai lá. É porque eu trago uma admiração muito grande pelo Dilei enquanto professor, enquanto mestre, enquanto jornalista. Depois eu acompanhei de longe essa transição de carreira dele. Então eu vi um Dilei Márcio apaixonado pela comunicação, um Dilei Márcio apaixonado pela verdade, por essa verdade que às vezes a gente acha que tem dupla, mas assim, né? Quando você vai lá no fundo dela, ela não tem. Mas agora eu vejo um Dilei Márcio apaixonado pela vida da pessoa, pelo cuidado. Como é que tem sido essa redescoberta, essa transição de um lado, que era tão bonito também, né? Que eu continuo admirando bastante, mas para esse lado que é o que você falou, né? Acompanhar, por exemplo, essa mãe, que eu me emocionei na hora. Existe também uma outra gratificação? Como é que foi essa transição e como é que tem sido para você essa nova carreira, que não é tão nova para você, mas te olhando assim é um pouco nova para mim, né? Na verdade, o sonho da psicologia era um sonho de quando eu estava terminando o ensino médio. Né? Eu estava com 17 anos de idade, na época eu não pude pagar a faculdade de psicologia. Porque quando eu terminei o ensino médio, eu tinha 17 anos de idade, eu passei em Direito, Administração e Psicologia, mas eu queria fazer Psicologia. Só que a Psicologia, inclusive, era a primeira turma na Univale, aqui em Valadares, a Psicologia era muito cara e era de manhã. Eu fui fazer administração de empresa. Que era o que dava para poder pagar. Depois eu me envolvi com jornalismo, né, parte da história você conhece. Então, eu fui fazer a psicologia, eu estava com 34 anos, 35 anos. Eu terminei psicologia com 40, eu fiz 50 anos de idade. Né? Já tem 10 anos que eu estou com a psicologia e tudo que eu faço com muito amor, mas sobretudo nessa fase da minha vida é fazer aquilo que era um projeto lá do passado, mas me identificar com estudar, né? Não é que eu estudo muito, mas eu tenho estudado muitas formações, pós-graduações, formações. Eu fiz uma formação há pouco tempo com um psicólogo que mora no Canadá, é um brasileiro, e foi para mim assim, e principalmente na abordagem que eu trabalho, com abordagem científica. É a gente trazer a ciência para poder dar resultado na vida das pessoas. Então eu falo que eu sou apaixonado pelos meus clientes, são situações dificílimas, desde a pessoa que quer se conhecer melhor, né? Mas as pessoas que chegam lá sobre isso. Na pandemia, eu atendi uma mulher que ficou 1 ano e meio, né? Perdeu o marido, e o filho, e o genro, assim, na pandemia. Então chega essa pessoa lá, como falar do sentido da vida com uma pessoa como essa, como falar de valores. Tá? Mas chegam as pessoas com transtorno, borderline, transtorno de depressão, toque, né? Bipolaridade, separação. Trabalho muito com casais, e hoje a gente tem uma forma de trabalhar com casais novos, casais que separaram, pessoas que separaram, casais que descobriram traição, né? Pessoas com problemas por causa de identidade, pessoas com problemas por causa de rejeição, de abuso. Mas o que a gente vai aprendendo com tudo isso? Que a vida ela é possível quando a gente se identifica com valores. E aí é muito bom, as pessoas, eu sempre pergunto para meus clientes no final do processo de terapia, né, o que fica? Aí é muito legal ver pessoas, muitas vezes com muito mais experiência de vida do que eu, e outras experiências, e falar assim, olha, eu aprendi aqui valor. E valor para mim enquanto eu estou vivendo o que eu estou vivendo, eu vou me tornando a pessoa que eu quero ser. E aí, rapidinho, essa é uma frase que eu uso, eu tive um cliente que eu acompanhei, e ele foi para o Rock in Rio, agora o ano passado. E lá no Rock in Rio, ele postou, enquanto estou vivendo, vou me tornando a pessoa que eu quero ser. E essa é uma frase que eu uso com os meus clientes. 2 outras clientes chegaram para mim e falaram comigo assim, fulano é seu cliente, né? Eu falei assim, porque a gente não fala, né? Eu falei assim, como assim? Porque eu sigo, ou alguém segue, fez um print e falou de uma frase que eu uso, que viu ele usando. Aí eu falei assim, porque é isso, né? Então a gente vai organizando a vida, nos tornando aquilo que a gente quer ser. E a pergunta é, enquanto eu estou ansioso, eu me aproximo de mim ou me afasto de mim?
Quanto eu estou fazendo esse projeto aqui, eu me aproximo de mim ou me afasto de mim? Quanto eu estou vivendo com quem eu estou vivendo, trabalhando onde eu estou trabalhando, eu me afasto de mim ou me aproximo de mim? Se eu não tiver clareza de valor, eu não tenho essa resposta. Aí a gente precisa ter clareza de valor, e na clareza de valor a gente organiza as dores da vida, porque viver é sofrer. Viver tem dor. Mas eu posso viver, sofrer com dor, com menos ansiedade, porque a gente vai sofrer, vai ter dor, mas a gente pode ter menos ansiedade. E aí é encontro com valor. Clareza de valor nos ajuda muito. Lízia, quero te agradecer muito a sua participação. Valeu. Agradeço o Cássio lá por ter indicado você. Eu espero a gente poder convidar você outras vezes, até mesmo para inverter os papéis, né? Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar com você, te conhecer pessoalmente e reencontrar, né, com o meu grande amigo. Dilemácio, valeu demais esse bate-papo. Eu tenho certeza que será muito útil para muita gente. Obrigada por tudo, tá? Muito obrigado, eu fico feliz mesmo de estar aqui com vocês e poder falar de algo que tem um valor para mim na minha vida, não só pelo retorno profissional, mas assim, você fazer aquilo e falar assim, tem um outro sentido, ainda que o jornalismo, sobretudo a televisão, você sabe disso, tem um valor muito grande, mas esse é um valor que foi um valor de encontro, realmente de um encontro meu. Então é muito, e é isso que eu tenho feito no dia a dia, eu acho que é por isso que tem dado certo. Obrigado. Se inscreva em nosso canal, Conceito Podcast Oficial.